vamos lá, para finalizar esse módulo, quais são os nossos limites éticos para atuarmos como uma empresa focada em marketing? Gente, os nossos limites, eles estão lá bem estabelecidos no Código de Ética, né? No Provimento 94 lá de 2000, ou seja, já faz 21 anos que nós temos um provimento que nos deu mais abertura para atuarmos aí nesse aspecto da nossa empresa. E da onde que a gente parte? Né? E como que a gente consegue mudar o nosso posicionamento sobre esse código de ética? Porque tem muita gente reclamando, mas sinceramente o marketing mais efetivo e que mais te leva a longo prazo é o marketing que a gente pode fazer, que é o marketing informativo. O artigo 28 do Código de Ética da OAB, ele diz: o advogado pode anunciar os seus serviços profissionais, individual ou coletivamente, ou seja, em sociedade, com discrição, moderação, para finalidade exclusivamente informativa, vedada a divulgação em conjunto com outra atividade. Esse final, vamos começar pelo final ali, não pode divulgar com outra atividade, ou seja, se você é contador e advogado, se você tem uma empresa e é advogado, se você tem uma assessoria, qualquer outro tipo de assessoria e é advogado, você não pode anunciar em conjunto, tá? Isso aí é fato e não temos muito o que discutir em relação a isso. Finalidade exclusivamente informativa. Nós acabamos de ver, gente, que uma empresa que é orientada pelo marketing, ela fornece valor para os seus clientes de uma forma informativa. Quando nós falamos em marketing que tem o cliente como seu foco principal, analisar as necessidades desse cliente e vender sem vender, nós estamos cumprindo o Código de Ética da OAB. Aí nós vamos ter lá características específicas, informações específicas. Então, se o seu perfil é profissional, como advogado, né, não comparem com o meu perfil não é de advogado, meu perfil é de empreendedora, tá? Eu tenho um curso, que é esse que vocês estão fazendo, então eu estou trabalhando na área de educação, eu não faço o meu marketing para o cliente final, eu faço para o cliente final de advogado, né, como vendendo os meus serviços jurídicos, o meu marketing é para advogados, então eu estou fornecendo um serviço para uma categoria de profissionais, então o meu Instagram, o meu Facebook, as minhas plataformas podem fazer uma oferta final, como a oferta que eu fiz do curso. Quando eu vou anunciar como advogado os meus serviços como advogado empresarial para o meu cliente final, que é o empresário, eu não posso fazer a oferta final, a oferta do preço, como preço, porque eu posso fazer o marketing informativo. Então é essa a distinção que a gente precisa fazer. Mas qual é a maior parte do meu marketing como empreendedora, vendendo um serviço, fazendo uma oferta final? Informativo. Porque é isso que vai te mostrar, que te mostrou qual era o valor desse curso, o que você ia receber nesse curso, qual é a minha expertise na área, o que eu posso agregar de valor para ti. Foi por isso que você adquiriu esse curso. E não porque eu fiz uma oferta final. Você não comprou exclusivamente ele pelo preço. O preço deve ter influenciado com certeza na tua decisão final. Mas o que influenciou realmente foi eu te mostrar o problema que a gente vivencia na advocacia, ou seja, eu te mostrei a gravidade e a importância de solucionar isso, eu te apresentei formas de solução, no conteúdo gratuito teve muita forma de solução e influenciou no teu processo de vendas, né? E aí você foi verificar as alternativas de mercado. E até o momento que eu estou gravando essa aula, não tinha outro curso que oferecia os mesmos valores. Então, você decidiu comprá-lo. E eu fiz uma oferta final para ti, você comprou. Então, eu construí um processo de venda. Até onde o advogado vai nessa situação, vendendo para o cliente final, para o empresário? Ele vai apresentar todo o conhecimento que ele tem sobre os problemas que os empresários vivenciam. E aí, quando o empresário analisar aquele conteúdo, ele vai dizer: nossa, eu estou passando por isso e ela sabe como resolver. Por quê? Porque eu apresento o problema, eu digo quais são as possíveis soluções, ou seja, eu não estou analisando caso concreto nenhum, eu digo que eu conheço soluções para aquela situação, que eu sou capaz de construir. Essas são algumas soluções, podem haver outras, né?
E aí o cliente ele vai analisar dentro do mercado aí todos os outros advogados que produzem conteúdo também, que são muito menos advogados do que existem advogados no Brasil. Tem 1.300.000 advogados hoje no Brasil. Quantos desses produzem conteúdo e informam os seus prospectos que ele pode solucionar o problema dele? E por que é tão importante o posicionamento? Porque você tem que mostrar que você é capaz, muito capaz, de solucionar um determinado problema do nicho que você escolheu. Então, quando nós falamos em marketing jurídico, nós vamos até esse momento, até essa fase do processo de decisão de compra. Nós falamos sobre o problema e nós falamos sobre as soluções. E aí o cliente analisa as alternativas e toma a decisão. E aí, quando ele tomar essa decisão, ele vai vir te procurar. E aí começa o seu processo de vendas. O seu processo, a sua influência no processo de decisão dele, né? E aí você está cumprindo o código de ética da OAB. E o que você precisa ter nos teus perfis, nos teus anúncios? Informar o número da tua OAB, né? Para se dizer advogado, você tem que ter um número de inscrição. Você pode colocar o seu site. Lá dentro do seu site você pode colocar o que você quiser, desde que você não instigue o litígio, desde que você não faça uma oferta final e desde que você não exponha os seus clientes. Não exponha os seus clientes. Eu vi que tem advogado fazendo isso e tem OAB fazendo vista grossa. Mas sério, eu não me sentiria nem um pouco confortável em expor os meus clientes. Por quê? Porque as interpretações sobre por que ele me contratou vão ser as mais variadas possíveis. E dentro de um nicho de mercado, isso pode ser catastrófico. Por exemplo, eu não trato diretamente de LGPD, de adequação de proteção de dados. Minha sócia trata sobre isso. Vamos nós expor os nossos clientes que estão usando, que estão fazendo adequação? E os dados deles, como ficam? Né? Então, nós vamos expor dados que nós não temos autorização. Então, dentro do teu site, você vai construir um blog muito bom, produzindo conteúdo na tua casa, com informações de como entrar em contato contigo. Pronto. Só que você tem que focar, você tem que se posicionar, você tem que saber para quem que você está falando, você tem que saber sobre os problemas que você pode solucionar, você tem que escolher, você tem que fazer um plano de negócios, englobando tudo isso focado no cliente. Então, quando nós falamos de marketing jurídico, nós falamos do marketing informativo, né? Nós vamos construir todo o nosso produto, precificar e distribuir, mas não vamos promover por meios ostensivos. Tá? Então, nós vamos até uma parte. Então, resumindo, porque, sinceramente, eu não tenho muito o que falar, senão dizer que todo esse curso foi construído para te preparar para atuar de forma ética e de forma constante e se você cumprir tudo isso a longo prazo, né, com objetivos a longo prazo, resumindo os nossos limites éticos, é nos preocuparmos em construirmos um negócio focado no cliente, em conhecer o cliente, em nos especializarmos na solução de problemas de um nicho específico, para você falar especificamente para aquele nicho. Ou seja, quando você se posiciona, você se especializa, você foca na solução de problemas de um nicho específico, você não precisa fazer propaganda ostensiva. Porque você não precisa chamar a atenção de uma galera. Imagina hoje o teu escritório, no porte que ele tem, eu vou considerar o porte do meu escritório, tá? São 5 advogados, mais 2 paralegais, mais 2 estagiários, tá? Então, esse é o porte humano do meu escritório hoje. Se hoje eu fizesse uma propaganda ostensiva, falando, né, para atingir muita gente, e eu conseguisse aí prospectar, e aí seria captar, né, estaria numa captação ostensiva de cliente, e eu conseguisse aí para o escritório 50 novas empresas em 2 semanas, eu não teria porte para dar conta. Para prestar o serviço que eu presto hoje, com o valor que eu presto hoje, eu não teria porte para absorver 50 micro e pequenas empresas hoje no escritório. Agora, com a prospecção que nós fazemos hoje, com o ritmo de entrada, eu consigo prestar o serviço com o valor que eu me proponho a prestar.
Então, quando nós falamos sobre a construção da nossa advocacia e a prospecção de clientes, nós também temos que ver que nível nós queremos, qual é a velocidade que nós queremos essa prospecção. E aí nós vamos ver que a produção de conteúdo, quanto melhor nós ficamos, melhor nós produzimos, melhor nós entregamos, nós vamos no mesmo ritmo prospectando esses clientes e nós vamos crescendo de uma forma consistente. Então, quais são os nossos limites éticos de atuação? É informação. E aí nós vamos nos deparar com aqueles advogados, que eu espero que não sejam muitos, dizendo que esse tipo de propaganda ela é ruim, porque existe hoje uma massa crescente de advogados aí prestando informações, e os clientes conseguem prestar informações, os clientes conseguem buscar informações, e que então esse conhecimento, esse nível cultural, esse nível, né, intelectual do cliente está aumentando, e que isso é ruim, porque nós não somos vistos mais com aquele glamour de que somos os únicos que conhecemos as soluções para esses problemas. Então, isso é ruim para a advocacia, porque nós abrimos a nossa expertise para as pessoas. Gente, quando a gente analisa o processo de decisão de compra, a gente vê que quanto mais o cliente souber sobre o que ele precisa, sobre a gravidade do problema dele, mais impacta positivamente no processo de decisão de compra. Então, o nosso trabalho de divulgação desses conhecimentos, né, de informação, ele vai impactar diretamente, positivamente na decisão de compra dele. E não necessariamente para nós, porque eu posso estar fazendo uma produção de conteúdo para pessoas que olharem e vão contratar o advogado que elas confiam. Assim como você pode estar produzindo conteúdo para um cliente que vai me contratar. Porque ele viu que advogado pode resolver isso. Mas eu conheço a Raquel, então eu vou lá falar com a Raquel. Mas é mais provável que ele procure aquela pessoa que ele vê constantemente produzindo conteúdo, né, e entregando informação para ele. Ele vai criar laços de confiança com essa pessoa. Então, os nossos limites éticos, ele está muito atrelado à construção do nível de advocacia que a gente quer construir. A gente não quer um nível de advocacia mercantil, que a gente faz fila de advogado na porta. A gente quer os melhores clientes do setor. A gente quer entregar o melhor serviço. E para isso, nós nos contemos, né, dentro dessas informações. E é, inclusive, uma forma de marketing muito mais, de um nível muito melhor, né, e prospecta os melhores clientes. E aí a gente prestar atenção naquelas características que a nossa publicidade pode ter, né? É a publicidade informativa, que tem que ter lá OAB e tudo certinho. Se você for começar a produzir conteúdo para advogado, né, vender um curso aí sobre um determinado tema, enfim, faça perfis separados, não pode ter perfil junto, né? Então isso tem que cuidar. Nunca instigue o litígio. Se você trabalha na área processual, não instigue o litígio. Fale do problema, mas não fale do processo judicial, né? Eu posso ensinar os advogados a fazer ações de massa, mas eu não posso falar no meu perfil profissional para o cliente final lá, que não é advogado, que existe uma ação de massa e que é fácil de ganhar. Eu estou instigando litígio. Eu não posso expor a minha carta de clientes. Não posso chamar o meu cliente, empresa, para dar um depoimento. Ele pode falar de mim nas redes sociais dele? Pode, é ele que está falando, eu não tenho gerência nisso. Mas eu não posso falar dele na minha rede social. E ele pode fazer uma publicidade, digamos assim, porque gosta muito do serviço, enfim. Mas eu não posso expor ele. Ele está se expondo, é ele que está fazendo. Eu não estou expondo. Tá? Eu vou deixar aqui como material de apoio o código de ética, as leis e os pareceres e algumas informações sobre as OABs, tá? Sobre o que cada estado está pensando sobre o assunto. Teve muita polêmica sobre o parecer da OAB de Minas Gerais, mas que não tem poder legislativo sobre o assunto, né? Só o OAB Nacional pode né, atuar, né, nesse regramento. Então, nós não podemos, né, simplesmente ter como uma regra.
Eu posso divulgar meu conteúdo no TikTok, nessas redes sociais aí mais, digamos, interativas, assim, não seria essa a palavra, mas enfim, né, que não tem um caráter tão institucional, posso. Mas o que você vai estar comunicando para o seu cliente? Seu cliente gosta disso? Se ele gosta, vai lá e faz. Agora você pode estar dando um tiro no pé. Ah, não, porque advogado pode produzir conteúdo no TikTok. Só que não é o conteúdo que vai trazer credibilidade para o teu cliente. E aí? E aí, poder pode. Agora, é útil realmente? Então, a gente tem que focar no que é útil. No que realmente vai comunicar com o teu cliente. Com o teu cliente. O meu cliente, ele está exclusivamente no LinkedIn. Então, foca no LinkedIn e no teu blog. Blog sempre. O meu cliente, se me vê no Instagram, ele sei lá o que ele vai pensar de mim. Mas como que ele vai te ver lá no Instagram? Como que ele vai te ver no Facebook? São plataformas que geralmente as pessoas encaram com mais facilidade. A questão é como você está lá. Eu vou produzir conteúdo no TikTok. Eu tenho vídeo lá no TikTok. Mas são meus vídeos de 1 minuto que eu falo, que quase não tem visualizações, porque meus clientes não estão lá. E as pessoas que poderiam me ver lá, elas não estão me procurando lá. Mas o conteúdo que está lá não me compromete com o que o cliente espera de mim. Então, a gente tem que se preocupar muito naquilo que é mais trabalhoso e que mais importa. Porque cumprir o código de ética está fácil se nós estruturarmos a nossa advocacia dessa forma. E no próximo módulo, então, nós vamos realmente falar de modelos de negócios jurídicos. Tá? Então, quais são os modelos que nós podemos construir nos nossos escritórios, dependendo dos recursos que nós temos.